Boa noite, meus caros. Good evening, my fellows. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham feito uma ótima prova. A prova de inglês, ao meu ver, foi uma prova na média para baixo, ou seja, não foi uma prova muito difícil, não teve texto, teve uma prova que contemplou o conteúdo, uma prova razoável. No meu ver, até uma prova simples, fácil, né? Acredito que uma prova fácil tem os dois lados. Tem dois lados. Tem um lado positivo, que, enfim, é fácil, você fica feliz que você acha que deu bem. Tem um lado positivo, negativo, aliás, que é fácil para todo mundo. Se você estudou bem, participou das aulas, eu acredito que você não teve muita dificuldade nessa prova, não. Quase certeza com isso, né? Então foi uma prova razoável, não teve, tudo foi contemplado, não teve muito segredo, acredito que, né, não teve muito problema. Vamos dar uma conferida. Questão 24, falando assim, choose the correct alternative according to the models, né? Primeiro que essa palavra aqui é com dois Os, mas tudo bem, não sei se isso eu acho que isso é da prova, acho que foi fotocopiado. Às vezes as provas vêm com problema de grafia, alguma coisa assim, erro de grafia, mas tudo bem. Então, vamos dar uma olhada em relação aos verbos modais, né? Aqui, geralmente, esse tipo de questão, ele vai falar o quê? Ele vai falar se o uso do modal no contexto está correto e se a forma do modal está correto também. Ou seja, a forma gramatical, o uso dele no contexto, no presente, passado, etc., para aquela função, né? E se a forma dele também. Então, vejamos a primeira situação. I was so tired last night, but I couldn't sleep. Aqui é um passado e você usa o couldn't, e que nesse caso estaria verdadeiro, né? Trata-se de uma possibilidade, né? Enfim, eu estava tão cansado ontem, mas não consegui dormir. I couldn't sleep. Esse é o modo, o verbo apropriado para essa situação, né? Não me foi possível dormir, né? Então tá correto. Agora, she not must help you. Aqui está errado, gente, porque essa forma não existe, é must not help you, né? Então já está errado por conta da forma. Veja aí que não é nem o uso. I'm not sure, eu não tenho certeza. I might not go to the cinema. Se tivesse o not aqui na frente do might, estaria errado. Mas essa forma está perfeita, está correta. Não tenho certeza, eu poderia ir para os filmes, né? Assistir um filme. Está correto aí. Não tem muito contexto, ou seja, não tem muita informação. Dentro das informações, esses dois estão corretos. Portanto, VFV, letra B de bola, né? E é uma questão até mediana dentro do padrão aí da SSEX, né? O próximo. Essa questão, minha gente, choose the alternative, aqui está correto, tá vendo? Choose the alternative that correctly completes the sentences below. É um tipo de questão que a gente tem de fazer associações, né? Ou seja, a gente tem que verificar qual é preposição, então preposição a gente tem que ir por eliminação, né? Tem sempre uma preposição que a gente não se lembra, é óbvio, né? Você está lá com um monte de informação, nervoso na hora da prova, enfim. Tem as preposições básicas que a gente deve lembrar. Por exemplo, the winter é uma preposição básica, in the winter, ou seja, primeiro, segundo, terceiro espaço. Primeiro, segundo, terceiro espaço, cortou. Primeiro, segundo, terceiro espaço, cortou. Primeiro, segundo, terceiro espaço, manteve. Primeiro, segundo, terceiro espaço, manteve. Primeiro, segundo, terceiro espaço, cortou. Só nessa você já eliminou quase tudo. Agora, lendo a primeira frase, a gente já chega à conclusão. Christmas, I went to Montreal to see my friend. Entre on e since, a gente não pode escolher since, porque since significa desde, né? Então, desde o Natal, eu fui para Montreal para ver meus amigos. Aqui, eu fui para Montreal no Natal, não desde o Natal. Se fosse desde Natal, eu estaria usando um tempo verbal relacionando o presente. Portanto, present perfect. No caso aqui, não tem present perfect, tem simple past. Já por eliminação, é a letra C. Agora, examinando, né,
On Christmas, numa data específica, né? Numa data consagrada, se usa on. Dia de semana, on. Dia do mês, on também. Mês, in. Ano, in, né? He lives, boat. No caso, ele mora num barco. Boat, você fala he lives on a boat, né? No barco. On a boat. Também pode ser usado, por exemplo, he lives on a train, né? Ele mora num trem. Boat, train. He lives on a plane. Vamos supor, ele mora em um avião. Plane. Esses meios de transporte coletivo ou grande, a gente usa sempre, na maioria das vezes, on, né? E por fim, no verão, ele se muda para um apartamento que fica na cidade, in the city. Perfeito, letra C de casa aí, né? Por eliminação. Usemos sempre eliminação. 26. 26 é o uso dos artigos definidos e artigos indefinidos. Aplicando a nossa regra básica, que é os artigos definidos aparecem num contexto definido, ou seja, já foi falado, né? Ou seja, o referente já foi falado, né? E o artigo indefinido, ele se aplica quando você fala pela primeira vez no discurso. Você apresenta o elemento pela primeira vez no discurso. O elemento que ele está determinando, a palavra que ele está determinando. I wrote, no caso, letter, uma carta. Eu escrevi a carta ou escrevi uma carta? Esse elemento aqui está sendo apresentado pela primeira vez no discurso, né? Eu escrevi uma carta. Então não é a carta, the letter, é a letter, né? Uma carta. Para o meu amigo ontem. Today I saw, é a mesma carta, não é? Se a mesma carta é a dita cuja, eu não vou falar mais a letter, né? Só com sabendo disso, você já mata a questão. The letter. Eu vi a carta na mesa de jantar. Tá certo? I forgot it. Geralmente você não tem mais de uma mesa de jantar, você tem uma mesa de jantar, certo? Letra E. Não muito difícil. Trata-se de uma questão simples aqui. Se você já estudou essa matéria, que é artigos definidos, você mata essa questão. Outra questão também considerada simples, mediana para simples, né? Ou seja, ou até simples aí, né? É o uso dos pronomes possessivos e adjetivos possessivos. Só que aqui nessa questão, ela tem um erro, a questão tem um erro, mas não se refere à resposta. Se refere a quê? A vocabulário, né? Por exemplo, news, gente, poderia ter sido cobrado aqui. News é singular, né? Esse are aqui, pelo que eu sei, refere-se a news. E não pode ser plural. Isso é erro da prova. Mas isso aí não impede, não precisa ser anulado por causa disso, porque isso não estava em jogo, certo? Isso aí não vai prejudicar a questão, né? Então, olha só a gente lembrar dos pronomes, né? Aqui temos pronomes sujeitos, né? I, you, he, she, it, plural, we, you, they. Pronomes objeto, me, you, him, her, it, us, you, them. Adjetivos possessivos, possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, their. E por fim, aqui que foi cobrado também, pronomes possessivos. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Qual que é a diferença do pronome possessivo para o adjetivo possessivo? Pronome possessivo, ele substitui uma frase cuja entidade é a posse. Então, se você fala assim, their car, você substitui por um pronome possessivo theirs. Their car é o carro deles, ou
o carro deles ou o deles. O deles seria theirs, tudo bem? Então você fala assim, o meu carro, my car. O meu, mine. É assim que funciona o pronome possessivo. E ele funciona geralmente assim, ele não tem, ele substitui a frase nominal, né? Adjetivo possessivo vem sempre acompanhado, adjetivo vem sempre acompanhado do substantivo, tem sempre substantivo junto dele. O pronome possessivo não. Pronome objeto vem sempre no lugar de objeto, né? Vem sempre no objeto. E o pronome sujeito vem sempre na posição de sujeito. Vejamos aqui o exemplo. Dear friend, caro amigo, thanks for email. Seu e-mail. Aqui, ó, é um substantivo. Se é um substantivo, eu vou completar com pronome adjetivo possessivo ou pronome possessivo. Gente, eu vou completar com adjetivo possessivo. O adjetivo, ele qualifica o substantivo. Só com isso, você já elimina a letra B. A letra C já está eliminando porque o you é um pronome objeto e não caixa. O você e-mail, né? Ou o tu e-mail, né? Desculpa, o ti e-mail, né? Aqui já eliminamos quase tudo, né? Thanks, aí você fala, agora só você verificar o sentido. Thanks for your email, obrigado pelo seu e-mail, obrigado pelo meu e-mail. Obrigado pelo seu e-mail, você está agradecendo pelo meu e-mail, né? Já achamos a resposta, mas enfim, olha só. Thanks for your email, it's so nice to hear from you. É bom ouvir de você, né? Então aqui é só a questão gramaticalmente, enfim, está aceitável, mas no contexto não, porque você está falando, está agradecendo o e-mail do outro, né, que ele mandou. Let, né, aqui esse verbo a gente utiliza sempre um pronome objeto, né? Let me tell you, deixe-me falar, né? Tell you, aqui também pronome objeto. My news, ou seja, minhas novas, né? A gente traduz minhas novas, mas em inglês esse news aí é singular. Even though yours, ou seja, your news seria yours, é a mesma coisa de your news. A sua nova are much better, much more interesting. Gente, aqui no lugar de are devia ser is, mas tudo bem. Tá correto aí. Não preciso anular a questão. Uma questão simples. Uma questão simples. Foram feitas várias questões parecidas com essa. Essa aqui, gente, não é simples. Essa aqui é de graça. Essa questão aqui é considerada questão de graça. Por quê? Porque ela não exige muito esforço para você colocar. Você já reconhece o uso do superlativo, né? Olha só. O lugar que eu visitei, o lugar mais longe que eu visitei foi os Países Baixos, ou Holanda. Então, olha só, the most é o mais o quê? The more far, aqui aqui não entra porque, primeiro que o adjetivo far, ele é um adjetivo pequeno. Até 7 letras, no comparativo a gente usa ER. No caso de far, ele é um adjetivo irregular. Further ou further. Then, isso aqui é para comparativo. No caso aqui, eu estou falando de superlativo. Do superlativo, eu uso the farthest ou the furthest. No lugar de ER, né, a gente usa ST. Por exemplo, no caso do big, vai ser o comparativo de superioridade. Bigger. E no superlativo de superioridade. The biggest. Né? Ok? Então, aqui, the farmost, não faz sentido. Farthest, está escrito errado. Letra C de coruja. Fácil essa questão, muito fácil. 29. Essa aí foi a questão mais difícil. Por quê? Porque ela trata de um assunto não tão simples assim
em inglês. Na verdade, ela não é um assunto tão difícil, mas também não é um assunto tão fácil de entender. Por exemplo, aqui está. Primeiro você tem que entender, o comando da questão já foi mais difícil, né? Which of the relative clauses below modifies the object of the sentence? Ou seja, qual dessas frases modifica, né, as frases relativas, ou seja, as orações relativas, modifica o objeto da sentença, da frase, ou seja, da oração. A gente tem que descobrir os pronomes relativos, os quais modificam ou fazem referência ao objeto, né? Tem oposição de objeto. Ou ele serve como objeto, ou ele serve como sujeito. Batendo o olho, se você se lembra dessa matéria, você já sabe que whom é objeto, você já descobre que a letra é. Agora, você tem que tomar cuidado, porque de repente aqui está escrito errado, né? Tem que ver assim, se o whom foi colocado de forma errada. O that, ele pode ser usado tanto para objeto quanto para sujeito. O which, que é usado para coisas, o that também, ele pode ser usado tanto para objeto quanto para sujeito, mas para coisas. O who, ele é muito mais usado para sujeito, pessoas, né? The boy who lives near me has 4 cats. Aqui refere-se a boy, né? O garoto que mora perto de mim tem 4 gatos. Stories which end in death make me cry. As histórias que acabam em morte me fazem chorar. Stories, which modifica ou faz referência a stories, que é sujeito da frase. E o which é sujeito de end. E who é sujeito de lives. The idea that she could not fly is completely nonsense, né? A ideia que ela não consegue voar é completamente sem sentido, né? Então, olha só, the idea is completely nonsense, né? That she could not fly, né? Então, aqui, ó, aqui trata-se de uma oração em que uma oração aqui em que trata-se de não de uma oração relativa, né? Né? Mas enfim, mesmo assim isso aqui não se refere a um objeto, né? Ou seja, a ideia que ela não consegue voar, tal ideia, é completamente nonsense. A frase sujeito, a frase principal, the idea is completely nonsense. She could not fly, né? The idea, também, that também não refere-se ao objeto. E aqui também não, né? The girl whose father died yesterday will move to China. A garota cujo pai morreu ontem não se mudará para a China. O cujo é o pai da garota aqui, whose father died. Então é sujeito de died, tá certo? Cujo pai morreu, né? Então é o pai da garota. Então também faz referência, é sujeito e não objeto. I can't find the person to whom you talked. Aqui trata-se de um objeto. Eu não consigo encontrar a pessoa com quem você conversou, ou com qual você conversou. Você conversou to whom? Com a pessoa, tá certo? Então a letra é de escola aqui. Ok? Very good. Tranquilo. E a 30, que é a última questão, trata-se de uma questão também, ou seja, reiterando, a 29 é a mais difícil da prova, né? Um pouquinho confusa, mas enfim, se você já sabe que o whom refere-se a objeto, você já mata de imediato. Ela é confusa, a 29, só pelo comando da questão, é muito específico, né? Então, às vezes, tem algum termo que você não entende, né? Enfim, trata-se de pronome relativo e quer saber qual pronome modifica o objeto, ou ocupa o objeto da frase, né? Aqui,
aqui trata-se de um diálogo, a gente tem que verificar os tempos verbais, né? Ó, do auxiliar de presente, did auxiliar de passado, were, verb to be no passado, que pode ser um auxiliar dependendo do contexto. Se for, por exemplo, past continuous, aí é auxiliar também. Então tá aqui, John e George conversando. O John pergunta para o George o seguinte: You watched the soccer game on Channel 4 last night? Last night é passado. Então, obviamente, o auxiliar que utilizaremos não é o do, é o did, que serve para todas as pessoas do passado. E were não entra nesse contexto porque temos um verbo principal aqui, watch. Então, o auxiliar é did. Se tivéssemos watching, tudo bem, poderia ser were, né? Did you watch the soccer game? Você assistiu ao jogo de futebol no canal 4 ontem à noite? No. Aí aqui, it good? Good é adjetivo, então trata-se de um predicativo do sujeito aqui, né? Então, o verbo é de ligação. Não pode ser um auxiliar simplesmente, porque não tem um verbo ali, né? Tem sim um predicativo. Então, was it good? Era bom? Foi bom o jogo? Awesome! Maravilhoso! Muito bom, né? The visiting team didn't score, né? A single goal. Não meteu um gol, né? Não fez um gol. I'm glad I wasn't there. Eu estou feliz que eu não estava lá, né? I hate to see a visiting team lose. O camarada fala que ele odeia ver um time visitante perder. Aí o John estranhamente fala: I didn't know you were that crazy. Eu não sabia que você era tão biruta, né? Why should the visiting team win? Por que o time visitante deveria ganhar? O time de visitante deveria perder, né? O time da casa pressupõe-se que faz parte daquela comunidade. Beleza, pessoal? Tá aí o gabarito, tá aí o comentário, uma prova simples. A única que deu um pouco de trabalho seria a questão 29, mas não tem nenhuma questão que tem de pedir algum recurso, porque todo o conteúdo foi contemplado e caiu dentro daquilo que foi pedido. Tá certo? Teve questões aí de graça, mas a maioria foi para mediana para baixo, foi tranquilo. Uma prova simples, considerada simples. Já houve provas mais difíceis da SFSEX. Espero que você tenha feito uma ótima prova, né? E espero que o inglês tenha te ajudado a pontuar bem. Beleza? Um forte abraço aí. Qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail, manter em contato, né? leandrodcr@gmail.com leandrodcr@gmail.com. Fiquem à vontade, tá certo? Um grande abraço e uma boa noite.